Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu fiz um cenário novo aqui, ó. Apreciem as florzinhas que eu trouxe pra vocês. Só pra vocês, esse cenário. Hoje eu vou falar pra vocês de um assunto bem pessoal, mas que eu quero trazer pra influenciar de uma forma boa, sabe? É um assunto pessoal, mas que pode ajudar alguém e que me ajudou. E eu quero falar das lições que eu tive pra vocês. O meu relacionamento que eu estava, ele infelizmente acabou. Infelizmente ou felizmente, algumas coisas eu aprendi, precisava acabar para aprender essas coisas. E eu fiquei muito triste, muito mal. Mas, como vocês já sabem, eu já falei, minha mãe é terapeuta. Então, o que ela disse pra mim, olha, vê o que você tinha que aprender nessa situação. E aí, eu juntei 10 coisas que eu aprendi nesse relacionamento, que eu quero falar pra vocês, que eu não sei se quem tá vendo isso está no primeiro término, se já terminou 10 vezes, 20 vezes, se nunca namorou, mas se sempre tá acontecendo algum problema em relacionamentos não só amorosos, interpessoais, talvez o problema esteja em você, porque você tem que aprender algo. As situações acontecem na nossa vida pra gente aprender algo. E essa aconteceu também nesse sentido. Por isso eu quis contar pra vocês o que eu aprendi nesse tempo. Lição número 1. Amor é uma escolha e amor é ação. Como assim amor é uma escolha? Tipo assim, eu só sinto amor. Como assim eu escolho? Antes eu achava isso também, que era só um sentimento, que não tinha nada a ver com escolha. Mas na verdade teve. Esse eu nem aprendi no término, esse eu aprendi lá no começo do nosso relacionamento. Porque ele tinha falado, eu te amo pela primeira vez pra mim, só que eu não amava ele de volta, eu mal conhecia ele. E aí eu falei que sim, mas depois eu contei a verdade pra ele, que na verdade eu só falei pra não ficar chato. Não façam isso, tá? Sejam honestos. Mas na hora era só o que eu conseguia fazer. Só que depois de um tempo, eu comecei a amar ele, mas porque eu me propus a amar ele. Eu escolhi amar ele. Eu escolhi estar nesse relacionamento, então eu quero amar essa pessoa. Então, foi uma escolha. A gente foi conversando sobre linguagens do amor. Não sei se vocês conhecem, mas tem 5. O intuito desse vídeo não é a linguagem do amor, mas eu vou falar brevemente. Tem 5 linguagens. Atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico, presentes e tempo de qualidade. Eu comecei a conversar com ele sobre isso, perguntar para dele, falar qual era a minha. E a gente começou a fazer ações de amor, ações de amor. E o que são as ações de amor? Tipo assim, se eu sei que sua linguagem de amor é presente, eu vou pensar e te dar um presente algo especial, porque você vai sentir amado, mas foi uma ação. Eu pensar no presente, eu comprar um presente, eu fazer o presente. Uma ação de amor de tempo de qualidade. Se a pessoa que está comigo, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, eu vou me esforçar para passar um tempo de qualidade com ela. Ela gosta de cozinhar? Eu vou cozinhar com ela. Gosta de um esporte? Vou praticar com ela só para agradar. Então, amar alguém é uma ação. E algo muito importante, amor próprio também é uma ação. Você escolhe se amar ou se odiar. Eu escolho falar assim, não, eu quero me amar, então eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha aparência, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha mente, vou descansar, ou vou começar a agir na minha vida porque eu tô fazendo nada. Essas são ações de amor. Ou eu posso escolher me odiar, então eu vou fazer o dia inteiro nada, ficar o dia inteiro com a bunda pra cima, ficar o dia inteiro olhando TikTok. Ou vou fazer coisas que vão me destruir, sei lá, fumar, beber compulsivamente. Entendeu? Eu escolho me amar ou me odiar com as minhas ações. E eu aprendi isso, e isso é tão verdade, porque foi assim, eu vi. Tinha a hora que eu não estava escolhendo amar ele, e quando eu decidi, eu comecei. E agora também, nesse momento, eu também vou escolher me amar e eu conseguir deixar essa pessoa. Que também não foi uma ação de amor próprio, uma escolha, uma ação. Amor não é só um sentimento passivo, em que você, espera, eu espero sentir amor por mim mesmo, eu espero sentir amor por outra pessoa. Não, é uma ação. Eu tenho que agir para esse amor existir. Segunda lição. As pessoas que a gente atrai na nossa vida são um espelho. Elas são um espelho para mostrar a gente algo que tem aqui dentro que você está se negando a ver e que você tem que aprender. Eu tenho um exemplo até melhor, fora do meu relacionamento. Eu ainda estou na escola, mas nos anos, não sei se era retrasado ou passado, tinha um menino que estava muito enchendo meu saco.
entendeu? Ele nem era da minha sala, nem era da minha série, mas nem me conhecia, pra começar. E aí ele queria encher meu saco. E aí antes eu não me respeitava, percebia que as pessoas não me respeitavam. Eu percebia que as pessoas não me respeitavam, mas eu também não me respeitava. E aí, eu tratei isso com terapia. E naquele dia, eu tava assim, com uma bravura, que eu queria enfrentar esse menino, que eu queria falar, não, que você não vai me desrespeitar, não. E aí eu falei com ele, mas não foi do jeito que eu imaginei, né, aquele afronte. Não foi desse jeito, mas eu fui lá e enfrentei ele. Mesmo que não tenha sido do jeito que eu criei na minha cabeça, eu fui lá e enfrentei ele. E nunca mais me encheu o saco. E ninguém. E eu percebo que isso com outras pessoas que enchem o saco, que ficam zoando outras pessoas, quando chega em mim, elas não zoam. E eu acho isso incrível. Como é que eu me respeitar faz as outras pessoas me respeitarem, sabe? Porque eu vi isso de verdade na minha vida. Não tô falando da boca pra fora, eu vi isso de verdade. E hoje ninguém tem um lá pra falar de mim. Porque eu me respeito. E isso mudou completamente. Então as pessoas são um espelho. Então se você atraiu uma amizade hoje que tá te dando um problema, um relacionamento que tá te dando um problema, é um espelho de você. Não necessariamente você tem as mesmas características da pessoa que tá te dando problema, mas tem algo que quer te mostrar uma coisa dentro de você que você tem que melhorar. E que se você não aprender, vai ter que vir outra pessoa te mostrar essa mesma coisa de uma maneira diferente, ou às vezes até da mesma maneira. Com muita gente que tem muitos relacionamentos, às vezes muitos deles acabam do mesmo jeito. Aí você pode ter certeza que você tem que aprender uma lição com isso, se tá tudo acontecendo do mesmo jeito. A lição 3 não é necessariamente uma lição, mas um descobrimento que eu tive dentro de mim. Eu percebi que o que fez acabar meu relacionamento é porque eu tinha uma crença muito grande de injustiça, que eu achava injusto alguém estar melhor que eu, se esforçando menos que eu. E aí, quando eu vi que ele estava se esforçando menos que eu, e eu estava me esforçando muito, eu não me aguentei. Foi um gatilho. E aí, então, essa situação, eu fiquei tão brava com ele, tão brava, mas não era nem com o que ele tinha feito. Era uma crença de infância, uma cena de infância que tinha acontecido muito antes que tinha acontecido essa injustiça. E eu tô carregando até hoje em dia. Eu tinha que carregar uma pessoa. Eu tinha que atrair uma pessoa que me faça sentir essa injustiça para eu perceber que ela está presa em mim, que eu estou com essa crença dentro de mim. Cada pessoa pode ter uma crença diferente. Às vezes você sempre atrai pessoas que fazem você se sentir rejeitado, abandonado, excluído, humilhado. O meu era injustiçada. E ele não foi a primeira pessoa que me fez sentir essa injustiça. Eu também tinha uma amiga que eu achava injusto ela não fazer nada e se dar bem, ou se der melhor do que eu, que fazia muito. Só que isso não deveria me incomodar, porque tá falando comigo, sabe por que tá falando comigo? Porque eu tinha esse trauma de infância, não seria bem um trauma, mas uma crença que eu tinha de infância. Quarta lição, você é fragmentado. Sabe o filme Divertidamente? Eles têm 5 bonequinhos, né? 5 personagens que mostram todos os seus lados, seus sentimentos. E se você se analisar, talvez você perceba que você também tem os 5 bonequinhos na sua cabeça. Eu tenho uma dentro de mim que ela é muito rígida, ela é muito dura comigo mesma, ela quer fazer tudo com muito esforço, ela quer ser sempre melhor, não do que os outros, necessariamente, mas ela quer sempre ser melhor e ela é muito rígida, ela é muito pesada, ela é muito cruel. E se eu não conseguir ser produtiva, se eu não conseguir ser disciplinada, ela vai lá e é um carrasco comigo mesmo. Tem um lado meu que é assim, e que tem horas que ele me ajuda e tem horas que ela vai ser o carrasco que ela é. E vai me atrapalhar muito, porque só vai causar sofrimento. Tem uma pessoinha dentro de mim também que ela é muito mais sensível, emocional, apaixonada. E quando terminou, foi a que sofreu. Ela sofreu muito, muito, muito. Eu percebo que esse lado mais rígido, mais duro, que fala assim, não, eu quero uma vida desse jeito, então eu quero uma pessoa desse jeito pra estar na minha vida desse jeito, sabe? Essa pessoa ainda não é o suficiente pra mim. Ela foi a que teve ação, mas aquele lado meu emocional, sensível, foi o que sentiu a dor muito forte, sabe?
porque eu amava bastante ele. Então eu chorei muito, eu fiquei muito triste por bastante tempo. Até de vez em quando eu fico triste com isso, mas eu tô tentando melhorar e me distrair, porque também não dá pra eu ficar a minha vida inteira na lama, né? Então uma hora tem que reavivar. Mas eu chorei. Eu não me impedi de chorar, porque eu sei que isso é super importante para liberar todas as emoções. Tem dois lados meus, eu me senti totalmente dividida. E a gente é assim fragmentado. Vai ter um lado meu que precisa chorar, que precisa, que vai ficar triste e que talvez, se eu não prestar atenção, vai querer voltar com a pessoa, vai querer mandar mensagem, vai querer ligar. E outro lado meu que fala assim, não, essa pessoa não tá combinando com o que eu acredito, que eu mereço, que eu quero na minha vida, não tá batendo. Eu quero algo diferente, não tá indo. E essa foi a que teve a decisão. Então, se olhe de maneira fragmentada. Não fique só preso em uma pessoa. Porque se você prestar atenção em você, você vai ver que você tem mais de uma. Porque Deus não é só um. Não acho que isso é papo de doido. Talvez um dia eu explique melhor sobre isso. Mas eu vejo assim claramente essas pessoinhas dentro de mim. Que são eu, tá? São eu. E elas são como crianças. Se você perceber o motivo das ações delas, sabe? Eu preciso cuidar dela. E cada uma tem uma necessidade. Como uma vai ter uma necessidade de amor muito maior, a outra de admiração, a outra de aceitação. E eu tenho que cuidar delas desse jeito. Então se olhe com um olhar fragmentado. Porque foi uma Anizinha dentro de mim que resolveu tomar essa decisão e foi outra Anizinha que sofreu com essa decisão. E eu terei que cuidar das duas se eu quiser que tudo funcione, se eu quiser que tudo esteja saudável e dê certo. A quinta lição é que eu tive um plano infalível. E quantas vezes nós temos planos infalíveis infantis? Eu até brinquei bastante com a minha mãe e com o meu irmão falando que eu era o Cebolinha, porque o Cebolinha ele sempre tem um plano infalível, né, de como roubar o Sansão, e os planos dele nunca dão certo. E eu percebi, e desde a minha infância, eu tenho vários planos infalíveis infantis, completamente infantis, que eles não irão dar certo, que eles não respeitam o tempo nem as pessoas, mas que eu acho que vai dar certo, e aí eu vou com tudo e quebro a cara. Como terminar? Terminar foi um plano infalível que minha criança teve, porque eu queria que ele mudasse um comportamento. E conversando, não tinha funcionado. Aí eu falei, não, se eu terminar vai dar certo. Só que eu tava sofrendo depois de terminar, porque ele não tinha mudado na velocidade da luz que eu queria, né? Nossa, como assim ele não se transformou em um dia? E também, né? E o livre-arbítrio de cada pessoa? Cadê? Ele tem a escolha, né? E aí, então, eu fiz esse plano infalível, sem respeitar ninguém nem nada, e achei que ia dar certo. Não tem como dar certo. Então, olhe para vocês mesmos, se não tem uma criancinha dentro de você que dá planos infalíveis, que são totalmente falíveis, que eles não respeitam o tempo, que não respeitam as pessoas. Esse é um ponto, assim, que eu achei muito engraçado descobrir. A sexta lição que eu tive é que eu vivia na Disneylândia. Gente, eu juro por Deus que eu tinha crença na minha cabeça. Porque assim, a gente tem um conjunto de crenças, né? Você pode acreditar em Deus, você pode acreditar, não acreditar nele, você pode acreditar que você é merecedor de tudo que é bom da vida, ou você pode acreditar que você não presta e que você não merece nada de bom. É isso que as crenças, tá? Não se assustem, não é nada sobrenatural. É só o que você acredita. E aí, com terapia, tem como você descobrir as crenças que estão no seu subconsciente. Que elas não estão assim, não é o que você pensa. Você não está consciente delas, mas elas existem. Entendeu? Elas estão enraizadas de você, mas você ainda não sabe. Entre muitas aspas, porque tá dentro. Não dá pra explicar. Mas é isso. E aí, eu juro pra vocês que eu tinha a crença de que eu não conseguiria realizar os meus sonhos sozinha, porque eu teria que ter um príncipe para realizar os meus sonhos. Juro pra vocês, eu estava vivendo o conto da Disney. E eu tenho certeza de que filme eu tirei isso. Um dos meus favoritos, a Cinderela. A Cinderela sempre foi a minha princesa favorita. E, para ela realizar o sonho dela era morar com o castelo, não era casar com o príncipe. Ela teve que encontrar o príncipe para morar com o castelo. E aí, quando eu assisti isso quando eu era criança, eu gostei tanto
que eu levei tão a sério que eu tô vivendo a minha vida como se eu tivesse que achar um príncipe para realizar os meus sonhos. Parece loucura que eu tô falando, mas é a verdade. E aí, com esse namorado, eu colocava uma pressão nele pra ele querer ter uma missão, pra ele querer crescer no trabalho, querer crescer nos estudos dele, que inconscientemente acreditava, eu só poderia acreditar que ia realizar meus sonhos, que custam dinheiro, se ele fizesse dinheiro. Então eu colocava pressão nele, porque eu não acreditava que ia conseguir sozinha, porque na minha cabeça eu precisava de um príncipe. Isso não é uma loucura? Eu acho isso inacreditável, sabe? Eu descobri isso, mas é tão verdade porque eu agia dessa maneira. Eu tava vivendo na Disney, a Disneylândia da minha cabeça. E levou maturidade para eu perceber que, caramba, esse mundo da Disney não existe, não irá acontecer. Sai da Disneylândia. Anne, sai da Disneylândia. Levou maturidade e eu poderia ficar uma vida inteira esperando o príncipe da Disney inconscientemente. E a minha vida inteira infeliz, porque eu não encontrei meu príncipe, mas eu nem sabia que eu queria um príncipe. A sétima lição foi a determinação, porque eu gosto muito dele, nosso relacionamento era muito bom, mas precisei de determinação para falar. As coisas não estão certas, não é o que eu espero, nem o que eu quero, então talvez 49% de mim tá falando, ai, tudo bem, mas eu quero ficar com ele. E 51%, talvez tenha sido uma diferença de 2%. 51% falou assim, não vai dar, não é isso que eu quero algo diferente. E foi essa determinação que fez eu ter essa escolha, e foi essa determinação que me levou a aprender as coisas que eu aprendi. Porque se eu tivesse continuado, eu teria aprendido esse estudo de lição? Eu teria aprendido que eu tava no mundo da Disney? Não, não teria. E vai ser essa determinação que vai me levar muito longe, porque quem tá determinado da onde quer chegar, chega lá. Então foi uma situação que pôs à prova se eu tava determinada com aquilo que eu quero, e eu provei isso pra minha cabeça, que eu tenho determinação, que o que eu quero é isso, e eu quero o melhor, e não tá sendo o melhor. É claro que eu tive que aprender um monte de coisa. Também não vou querer uma pessoa perfeita se eu tô cheia de defeito. Primeiro que pessoa perfeita não existe, né? Eu já saí da Disneylândia, já entendemos isso. Oitava lição: tirar as emoções do trauma infantil. Bom, os meus pais, quando eu era criança, eles se separaram. E aí, claro que isso me traumatizou de alguma maneira. Só que eu nunca tratei isso para tirar as emoções que eu tinha. As emoções de tristeza por meu pai ter ido embora, de raiva por meus pais terem brigado, essas coisas desse tipo. E aí eu nunca tratei. E quando eu estava no meu relacionamento, eu tinha emoções de medo dele ir embora, de tristeza, de raiva, muito parecidas com as que eu senti quando eu era criança. Porque isso foi a primeira visão de relacionamento que eu tive. Isso é muito ruim, porque repetiu esse padrão. Foi o que eu sentia quando eu era criança e foi o que eu senti com o meu relacionamento. Então, por isso que a gente realmente tem que tratar todos os traumas, todas as coisas, pra gente começar um relacionamento com a pessoa. Eu sei que não é sempre esse mundo ideal, mas se todo mundo pudesse fazer isso, seria tão bom, porque senão você vai ter que... Às vezes vocês vão aprender juntos, mas às vezes você vai ter que quebrar muito a cara pra aprender. Então seria melhor se todo mundo aprendesse antes e fosse feliz. Mas eu sei que isso não é o ideal. E se você já está no relacionamento, não termine por causa disso, tá? Você pode aprender junto com essa pessoa pode aprender junto com você. Isso é algo lindo, tá? Ninguém precisa se separar pra aprender nada. No meu caso foi isso. E não necessariamente vai ser assim. Juntando com isso, a lição 9 é valores e princípios antes do relacionamento. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Muita gente aqui, eu acho que nem sabe o que seriam esses valores e esses princípios. Esses valores e princípios significam as coisas que você acredita que tem que estar na sua vida, que você não abre mão. Um valor que para a pessoa estar na sua vida, você acha que ter é bom humor. Você detesta gente mal-humorada, tem que ser gente alegre. Pode ser isso, pode ser que seja bom humor. Vai ter gente, não. Para mim, o mais importante é a honestidade. Nada além disso. Mentiu para mim, game over, nunca mais vi minha cara.
Então, se pergunte quais que são os seus valores, seus princípios, as coisas que você não abre mão de jeito nenhum, que você já deveria saber antes de estar no relacionamento com alguém. Porque às vezes ela vai contra uma coisa que é muito importante para você, um valor seu, e aí você pode se esforçar, se esforçar, se esforçar, mas não tá dando certo, porque é contra os seus princípios. E eu vou dizer uma coisa, talvez você não saiba o que é valores e princípios antes desse vídeo, mas você tem. A gente tem valores e princípios. Eu não sabia qual eram meus valores e princípios antes de estar nesse relacionamento e antes de terminar também eu não sabia. Só que eu terminei porque estava indo contra um valor meu, que era a responsabilidade. É claro que vocês viram que foi um amontoado de muitas coisas, mas ver ele sendo irresponsável me corroía muito, mexia muito comigo, eu não estava suportando, porque de alguma maneira isso é um valor meu, responsabilidade. E não estava dando certo. E por fim, mas não menos importante, na verdade, se chegou até aqui, se você já aprendeu todas as lições que você deveria ter aprendido com esse fim de relacionamento, seja amizade ou amoroso, independente, mas chegou até aqui, mas assim, ai, mas eu ainda queria estar com essa pessoa, eu sinto falta dessa pessoa, eu sinto saudade. Então, como se desviciar das pessoas? Eu não sei se existe a palavra desviciar, mas eu irei usar ela, que é o que eu tô fazendo agora na minha vida. E eu estava viciada em mandar mensagem para ele, porque por um ano e alguns meses eu mandava mensagem todos os dias e recebia mensagem todos os dias. Então eu estava completamente viciada. E aí eu fiquei, né? Já deu mais ou menos um mês de término, um pouquinho mais até. E eu ficava toda hora olhando pro celular. Às vezes até eu fico olhando. Se dá um som de notificação, eu quero já correr e olhar pro celular, ver se o WhatsApp, ver se é ele. Eu sei que não vai ser ele. Mas o meu cérebro, viciado nisso, viciado na dopamina que dava a conversar com ele, queria desesperadamente mandar mensagem, mandar mensagem, mandar mensagem. E aí eu excluía número, mas eu lembrava o número e mandava mensagem de novo. Foi muito difícil. Aí eu tava, não tava dando certo. Só falar, porque eu tava me sentindo muito culpada, porque eu queria parar de mandar mensagem. Porque, né, não foi você que teve, não, por que você tá mandando mensagem? Por que você tá, né, não deixa a pessoa em paz? Então eu queria fazer isso, eu tava me sentindo culpada com isso, por não estar conseguindo. Só que aí então eu falei, vou tomar uma decisão. Tipo, eu tô largando de um vício, vou largar aos poucos, porque largar tudo de uma vez não tá dando certo. Então eu falei assim pra mim mesma, Anne, você pode ficar. Anne, eu só quero que você fique 3 dias sem mandar mensagem pra ele. Deu os 3 dias, você pode mandar. Eu consegui os 3 dias. E até então eu não tinha conseguido nem 3 dias sem mandar mensagem. E agora, nesse momento, eu estou nos 5 dias. E quando acabar esses 5 dias, se eu quiser, eu posso mandar mensagem ou não. Isso tornou as coisas tão mais leves. Porque quando eu colocava pressão antes, você não, eu nunca mais vou falar com ele, isso, aquilo, não funcionava, não dava certo, eu sofria muito. Mas agora eu tô me desligando dessa pessoa aos poucos, aos pouquinhos, calmamente, com muito amor. Tá funcionando, eu me sentindo mais leve e eu não tô desesperada pra mandar mensagem pra ele agora. O que é uma vitória, porque a Anne de 2 semanas atrás estava. Vê como é simples? Às vezes a gente não precisa ser tão radical, 880 como eu estava sendo. Então, para se desviciar das pessoas, livre-se delas de pouquinho a pouquinho. Se tivesse acontecido algo traumático, sei lá, se eu tivesse traída, provavelmente, né, com o meu ego, eu não iria estar mandando mensagem, porque, né, eu tenho orgulho me ajudando. Como assim? Eu nunca mais quero olhar na cara dele. Eu ainda quero, sei lá, me vingar. Algo desse tipo. Mas como não foi desse jeito, eu tava viciada e eu, tipo, não via o porquê. Por que não mandar mensagem? Não aconteceu nada demais. Sejam leves com vocês mesmos, sejam amorosos. E se for o seu caso também com uma amizade que você não acha essa amizade legal, mas vocês não brigaram nem nada, se separe dessa pessoa aos poucos. Assim, essa pessoa também vai poder ter um tempo, se desligar de você e você desligar dela. Vai ser natural, vai ser algo orgânico e muito mais leve do que antes, do que só do nada. Nunca mais vou falar com essa pessoa. Enfim, obrigada por ter me assistido esse vídeo, por ter me escutado um pouco dessa história, né? Além de coisas pessoais aqui, mas eu queria falar pra vocês na câmera, porque eu me sinto até melhor de falar na câmera para desconhecidos do que para pessoas que me conhecem, sinceramente.
e foi para trazer algo melhor para todo mundo, porque eu aprendi lições que eu poderia ficar em 10 relacionamentos para aprender e talvez quem esteja me assistindo também. Então, se você aprender com a minha história, com as coisas que eu errei, a melhor coisa que vocês fazem. Eu amo vocês, espero que vocês fiquem com Deus.